Senhor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Estamos falando sobre história e geografia bíblicas e começamos a última fase, a última etapa da história do povo de Israel, da história e geografia bíblica do Velho Testamento. Então, pega a sua Bíblia, pega seu caderno de estudos, olha o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, Israel já não existe mais. Vamos para os últimos momentos de Judá. Judá resiste por mais tempo e nós vamos ver aqui que existem algumas fases em que nós precisamos discutir com os amados. Muito bem, nós vimos que o último rei de Judá era um rei idólatra, era um rei que não se preocupava com as coisas de Deus. Assim que Israel é devastado e é levado cativo, alguns anos depois, sobe ao trono o rei Ezequias. Então, Ezequias sobe ao trono em 716 a.C. A Samaria cai em 722, portanto, poucos anos depois da Samaria deixar de existir. Então, Ezequias sabia muito bem o que estava acontecendo e por que aconteceu isto tudo com o reino de Israel. Ele governa Judá por 29 anos e ele é o responsável, ele é a pessoa a quem nós devemos creditar o mérito de ter feito um dos maiores movimentos religiosos que Judá já viu. Por quê? Porque ele era um homem que estava em conformidade com Deus. Ele viu a necessidade de seguir os mandamentos, de seguir a adoração para Deus. Então ele destrói todos os locais em que se cultuava a Baal. Ele destrói altar, os chamados postes ídolos, que a gente já viu com o amado já viu isso, as colunas, os lugares altos, ou seja, ele fez uma limpeza religiosa em Judá. A limpeza foi tão profunda que ele encontrou a chamada serpente de ouro. Lembram o episódio em que o povo rebelde reclamava, etc. E Deus manda serpentes venenosas que picavam e matavam o povo enquanto ele estava no deserto? Quando eles choraram e clamaram a Deus, Deus disse para eles fazerem uma serpente de ouro, colocarem sobre um eixo aqui, sobre um madeiro, e neste caso eles eram libertos, eles eram livres destas serpentes. O problema é que esta serpente de ouro acabou sendo levada, acabou resistindo a toda a história de Israel, do reino de Israel, e o povo adorava esta serpente, como se fosse um deus. Então, na época de Ezequias, a limpeza foi tanta que eles inclusive acharam essa tal dessa serpente e acabaram por destruir. Tudo isso foi destruído, queimado, jogado fora, tá? E eles fizeram então essa limpeza religiosa. Ele vai reabrir o templo que havia sido fechado, né, por acaso, ele limpa o local de adoração, ele reinicia os sacrifícios e aí acontece uma das primeiras celebrações da Páscoa. A Páscoa havia sido, não se festejava mais, não se celebrava mais a Páscoa. E então foi no reinado de Ezequias que volta-se a celebração da Páscoa, a adoração a Deus, por conta do grande livramento que este povo teve lá do cativeiro egípcio, muito tempo antes. Muito bem, óbvio
na cabeça de todo mundo nesse momento tem as questões de guerra. E não era diferente para Ezequias. Ezequias, então, ele começa a fazer fortificações em volta, em torno de Jerusalém. Então, ele faz fortificações e ele também reforça as muralhas de Jerusalém, exatamente para que ele não caia aí num cerco e seja dominado pela Assíria ou por qualquer outro povo que quisesse dominar o território. Uma das preocupações quando se faz um cerco é a fonte de água e a fonte de alimento. O alimento eu tenho mais tempo para sobreviver, mas a água não. Então eu preciso ter água. A forma mais fácil de dominar um povo é exatamente tirar a água deste povo. Então eles ficam à mercê, eles têm que sair. O que Ezequias fez? Uma das maiores obras de engenharia que nós conhecemos. Ele constrói, aqui tem a fonte de Gihon, tá? A fonte era aqui. O que as pessoas faziam? Vendo as muralhas aqui, ó, essas são as muralhas, ó, aqui em volta, tudo isso daqui é muralha. Aqui está fazendo um corte, mas a muralha vem por aqui e ela fecha desse lado de cá. A fonte de água era aqui, ou seja, para que eu tivesse água, eu tinha que sair da cidade, ir lá fora na fonte de Gion e pegar água. Ezequias disse, não, isso nós vamos ficar à mercê do inimigo, não é possível. Então, o que ele fez? Ele escondeu esta fonte aqui, ele fechou externamente a fonte e ele fez um canal. Esse canal era cortado em rocha bruta, porque a cidade estava sendo construída na rocha, na montanha, né? Então ele cortou isso tudo aqui, foram mais de 590, quase 600 metros de corte a 2 metros de altura, uma das grandes obras de engenharia. Esta água, portanto, então ela foi escondida aqui fora e a água saía nesse canal aqui. Esse canal, ele percorria toda a cidade de Jerusalém e ele ia cair aqui dentro, no tanque ou na piscina, como você queira chamar, de Siloé. Ela existe ainda hoje. Quem vai visitar Jerusalém pode visitar o tanque ou a piscina de Siloé. Se você quiser visitar o canal de Ezequias, você também pode fazê-lo. Existe uma visita guiada aqui e você anda por todo este local. São quase 600 metros que você está andando, você pisa na água, a água ainda existe, ela ainda existe lá, a fonte ainda existe, né, com 2 metros de altura. Então, este túnel de Ezequias foi uma das maiores obras de engenharia e ele foi o responsável exatamente pela sobrevida do povo em muitos dos cercos. Uma outra coisa muito importante que acontece aqui e que a arqueologia prova, que a ciência prova, foi o caso da doença de Ezequias. Ezequias cai doente. Num determinado momento, ele caiu doente. E aí, quando ele cai doente, Deus manda o profeta, né, Isaías, dizer para ele, olha, você põe a tua casa em dia porque você vai morrer, essa doença é para a sua morte. Quando o profeta sai, ele se volta, ora, clama ao Senhor, diz ao Senhor, eu fui fiel, eu te adorei, eu fiz aquilo que estava ao meu alcance para a tua honra e para a tua glória. Deus ouve o clamor de Ezequias e ele chama. Isaías não tinha nem saído no pátio ainda, ele manda Isaías voltar lá e falar com Ezequias. E diz assim, Deus te deu mais 15 anos. Deus te deu livramento dos assírios e Deus te deu mais 15 anos. E aí Isaías pergunta para ele, você quer, como prova de que Deus está falando isso, você quer que o relógio,
a sombra, ela adiante 10 graus ou ela atrase 10 graus. E Ezequias disse, não, adiantar é fácil, eu quero que atrase, eu quero que volte, eu quero que o tempo volte. E aí, então, o que acontece é que sombra? Porque não existia o relógio como a gente tem hoje. O que existia era o chamado relógio de sol. Então, ele funcionava porque a sombra, ela indicava as horas do dia. Assim como a gente sabe que próximo ao meio-dia não tem sombra, exatamente porque o sol está a pino, ou seja, o sol está centrado no céu. Então, à medida em que o sol vai caminhando no céu, ou a Terra vai girando, na verdade é a Terra que gira, não é o sol, mas é a Terra que gira, o que acontece é que a sombra vai caminhando. Então, quando ele diz que ele quer que a sombra atrase, significa que ele quer que a Terra volte deste giro que ela está dando. Gente, isso é milagre, isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Ah, eu não acredito nisso, Eleni. Tudo bem, não tem problema nenhum. Os cientistas fizeram o seguinte, eles fizeram um teste, eles rodaram, né? Porque eu consigo ver pelos astros, pelas posições dos astros e tal, eu consigo contar o tempo. Né? Isso é possível fazer. E aí eles alimentaram os computadores com todas essas informações, blá, 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 blá. E de repente, quando num determinado momento, o computador começou a apitar. Erro, 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 erro. O que aconteceu? Eles foram olhar no computador e não, estava tudo certo, os dados estavam alimentados corretamente, mas estava faltando um dia. Um dia, 24 horas, estava faltando 24 horas. Como assim faltando 24 horas? E aí um dos cientistas que cria em Deus, cria na palavra de Deus e conhecia as histórias de Deus, ele disse, mas espera um pouquinho. Eu me lembro que uma vez na escola bíblica, o nosso professor de escola bíblica disse que quando Josué fez guerra e ele estava ganhando, ele disse assim, sol, pare em Gibeon, lua, pare no vale. E o sol e a lua pararam no céu. Na verdade, foi a Terra que parou de girar, porque é a Terra que gira, né? E ele, diz a Bíblia, que foi quase um dia. O que é quase um dia? Foram 23 horas e 20 minutos. Os computadores calcularam isso. 23 horas e 20 minutos. Faltou 40 minutos. Onde é que eu vou achar 40 minutos? E aí eles foram atrás, eles viram que a sombra voltou 10 graus. Quanto é 10 graus? 40 minutos. Amados, o nosso Deus faz com que a Terra não só pare de girar, como aconteceu com Josué, porque a Terra parou de girar. Mas o nosso Deus faz a Terra voltar no seu giro. Este é o poder do meu e do teu Deus. E aí eles provaram cientificamente que faltava um dia, que está explicado no quase de Josué, nos 40 minutos de Ezequias. Amém, meu amado? Bons estudos.